Queria compartilhar um pouquinho sobre oração hoje. Cadê a Lu? Tá aí? Queria pedir para a Lu orar. A Lu tá aí ou não tá? Estou vendo ela, cadê? Estou aqui, tem uma Lu pastor. Aí. Então é tu mesmo. Começa aí orando com a gente. Vamos abençoar esse povo nesse dia maravilhoso. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Lu. Tudo bem, Luciane? Tudo bom, Ana? Vamos, Graças a no Deus. momento, fechar os nossos olhos aonde estivermos, né? Escolhemos o melhor lugar da nossa casa, né? Para poder convidar o Espírito Santo a vir até nós, né? E para que nós possamos recebê-lo nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer nas nossas vidas. Pai querido, nós nos entregamos a Ti nessa noite para que Tu venhas, ó Deus, e faça aquilo que for preciso em nossas vidas. Faça morada em nós, nos limpe, nos purifique. Senhor amado, nos fortaleça na noite de hoje. Nos dê, Senhor amado, a direção para todas as coisas que precisamos nesse tempo. Senhor, eu quero entregar a reunião desta noite nas Tuas mãos, Pai. Que o mover do Teu Espírito Santo esteja sobre cada lar nessa noite, sobre cada família, sobre cada um, Senhor, que se desconectou de tudo para se conectar nesse momento a Ti. Então venha, Senhor, sobre nós, venha sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos corações, invada o nosso espaço nesse momento, aonde nós estivermos, Senhor, que ali esteja o Senhor também, porque a Tua palavra nos ensina que aonde estiver 2 ou 3, ali o Senhor estaria presente. E aqui, Senhor, estamos conectados por causa de Ti, estamos aqui por causa de Ti. Tudo é para Ti, então vem, Senhor, e renova nossas forças nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, pessoal. Tem gente nova aqui. Sejam todos bem-vindos. Estamos felizes de poder estar compartilhando aqui algo de Deus com vocês. Hoje o objetivo é falar sobre oração, né? E mais profeticamente hoje falar um pouquinho do que a gente está sentindo, particularmente nessa estação, qual deve ser a nossa oração nesse tempo, né? Então, como nós devemos orar e nos posicionar nesse tempo. E eu queria começar com uma reflexão, né? E de repente participar um pouco de vocês e depois concluir com mais algumas informações, né? Então, a gente está vivendo num cenário atual de muita informação, de muita recessão e de muito tempo, de muita coisa que vai gerar impactos futuros, né? Sejam eles econômicos, sociais e etc., né? Então, a gente precisa começar a entender por que isso tudo está acontecendo, né? Talvez seja a maior pergunta de cada um de nós aqui. Por que isso está acontecendo? E, de alguma forma, a gente precisa se posicionar diante disso, porque a igreja ela tem um papel dentro disso tudo, né? Então, no meio desse cenário, qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel diante dessas situações que hoje têm acontecido no mundo, né? Não só no Brasil, como no mundo. Então, a primeira pergunta que eu fiz hoje, eu estava escrevendo, recebi alguns áudios de alguns intercessores do Brasil, alguns pensamentos que eu já tinha em mente sobre isso tudo, conversa com os líderes aqui do ministério, e eu comecei a pensar, a primeira reflexão que eu fiz é quem é que está causando isso tudo? Ou por que isso tudo está acontecendo? E aí a gente chegou numa conclusão que isso tudo está acontecendo por causa de Deus, né? É uma resposta objetiva e direta. É Deus que está causando tudo isso. Por que a gente entende que é Deus? E a gente começou a pensar, não, pode ser então uma obra do inimigo, uma obra, entre aspas, de Satanás, né? E aí, então, por que a gente chegou à conclusão de que não é uma obra do inimigo? De que não é uma obra de Satanás?
porque ele não tem nenhum poder para exercer isso que está acontecendo. Satanás não tem autoridade nenhuma para poder fazer isso que nós estamos vendo acontecer, a não ser que Deus, assim, lhe dê uma permissividade, né? Deus vai dar uma permissão para que ele possa fazer isso. Como houve uma permissão sobre a situação de Jó, para que o Satanás pudesse ali interferir, né? Intervir em algumas coisas na vida de Jó. Mas tudo debaixo de uma permissão de Deus, uma permissividade de Deus. Então, já que Satanás, ou inimigo, né, como muita gente fala, não tem autoridade nenhuma para fazer isso, ele não tem poder nenhum para fazer o que está acontecendo hoje, na verdade, ainda que Deus desse uma permissão para ele fazer isso, eu, particularmente, a nossa igreja, particularmente, a liderança, não acredita que isso aconteça, né? Que realmente seja uma obra de Satanás, tudo isso está acontecendo, esse vírus, essa paralisação, ou tudo isso. Então, particularmente, a gente acredita que isso é um propósito de Deus. Deus está fazendo algo através dessa mobilização, através dessa problemática que hoje nós estamos vendo, né? E aí, então, a gente vem uma segunda reflexão, uma segunda pergunta. Poxa, mas Deus faz isso? Será que Deus tem esse desejo de fazer isso? E a gente, então, busca uma resposta bíblica para isso. A gente tem que encontrar uma resposta plausível para isso, né? Então, a gente encontrou um texto em Malaquias, né, capítulo 4, versículos 5 e 6. Não sei se você está com sua Bíblia aí, mas eu vou tentar compartilhar aqui a minha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Consigo. Malaquias, eu vou só compartilhar, depois eu vou tirar que eu quero ver vocês. Não, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha o que diz aí Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o texto que nós estamos lendo aqui disse que Deus enviaria alguém com o espírito de Elias, né, ou no espírito de Elias, antes de que viesse o grande e terrível dia do Senhor, com um único objetivo. Qual era o objetivo dele? Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. O que é isso? Um alinhamento de paternidade. A palavra está falando aqui que Deus ia fazer um alinhamento da paternidade, dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, com um objetivo para que ele não pudesse vir e ferir a terra com maldição. Então, a Bíblia é clara, vou tirar aqui, a Bíblia é clara quando diz que Deus ele pode vir, sim, e ferir a terra com maldição. Você que está aí com a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, depois você abre os textos aí e confere. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 15, especificamente os versículos 12 e 13, a Bíblia vai dizer que quando Deus se apresenta a Salomão, né, depois de ele ter consagrado o templo ao Senhor, ele se apresenta a Salomão e fala para Salomão: olha, eu escolhi este lugar como uma casa de sacrifício. Aí Deus diz assim: se eu cerrar os céus e não haver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, mais uma vez a Bíblia falando de Deus enviar a peste, gafanhoto, não enviar chuva sobre o seu povo, né? Ou sobre a terra, né? Sobre o mundo. Não especificamente o povo de Deus, mas sobre toda a terra.
Se a gente for ver em Apocalipse, uma das ações dos anjos, dos selos, Deus vai dizer que os anjos vão ser liberados para liberar a peste sobre a terra, para ferir a terra. Então, Deus ia liberar os anjos para ferir a terra mais uma vez. Então, você percebe em toda a palavra de Deus que o Senhor, ele, de alguma maneira, atua enviando, de alguma forma, uma maldição ou, de alguma forma, ferindo a terra. Mas eu quero voltar para o texto de Malaquias, quando Deus diz que o espírito de Elias ele tinha um propósito de alinhar, de reposicionar a paternidade para que isso não acontecesse. Então, a gente começou a olhar, né, agora de uma forma mais profética, e isso é particular, tá? De uma forma mais profética para esse tempo, e ver que há uma necessidade de alinhamento de paternidade. Então, logo nós concluímos que se Deus está ferindo a terra, de que se Deus está enviando a peste ou a epidemia, e se Deus está, de alguma forma, parando a própria igreja, que as igrejas estão todas paradas, um ou outro está aí tentando seguir, mas, de alguma forma, o povo de Deus também está sendo impactado com isso, né? Está sendo aí ferido com isso. Todos nós estamos passíveis disso, né? Há, então, um propósito, um entendimento que a gente precisa tirar disso. E o que o Senhor colocou no nosso coração está baseado em Malaquias, no capítulo 4, quando Deus diz que ele precisa, ou é a vontade dele, realinhar ou alinhar a paternidade de pai para filho, de filho para pai. Então, há uma necessidade de alinhamento de paternidade espiritual ou de paternidade. E uma coisa que me chamou a atenção do áudio que eu escutei desse intercessor no Brasil foi justamente o fato dele observar que um dos mais afetados, ou grupo de risco mais afetado do vírus que nós estamos aí presenciando, são os idosos, né? Ou são os patriarcas, se assim a gente pode falar. Então, você vê morrendo aí, infelizmente, né? Muitos idosos, muitos patriarcas estão morrendo. Qual é a relação disso, né? Qual é a ideia ou qual é a relação que a gente está fazendo com isso? De que Deus está com o objetivo de levantar uma nova paternidade no mundo. Deus está com o objetivo de levantar um novo patriarcado no mundo. Deus está com o objetivo de renovar uma geração que vai restabelecer a paternidade espiritual, que vai restabelecer o alinhamento da paternidade. Se você for ver isso como consequência social, se você olhar isso como uma consequência social, você pega a história, por exemplo, do seu avô, ou talvez até do seu pai, dependendo da nossa idade, você pega a história do seu pai, você vai ver que ele passou por muitas lutas, ele passou por muita dificuldade, né? Particularmente a história, se meu pai for contar a história, teve muito dia que a gente teve necessidade, não faltava nada, mas tinha vezes que tinha que comer só angu, enfim, pé de galinha, coisas que você vê que, em alguns casos até pior, né? Você tinha ali uma necessidade que o pai passou muito grande. Você vai ver a história do avô, então, teve uma dificuldade também. E isso, ou essa dificuldade, de alguma forma, gerou um caráter neles, gerou uma identidade neles, gerou uma resistência neles. E aí, qual foi o problema? O Mário Sérgio Cortella fala isso muito bem. Qual foi o problema da nossa geração, século XX? Foi que a gente olhou para a nossa realidade passada, tudo que a gente passou, e falou assim, eu não quero dar isso para o meu filho. Eu não quero que o meu filho passe tudo isso que eu passei, todas essas necessidades, todas essas dificuldades que eu enfrentei, eu não quero que meu filho passe. E aí, o que a nossa geração se tornou? Eu dou para o meu filho tudo que ele quer, tudo que ele precisa, eu faço todas as vontades, porque eu não quero privar ele de nada, porque eu, na vida, fui privado de muitas coisas, então não vou privar ele de nada. Qual foi a consequência disso? Uma geração muito fraca, uma geração que não sabe passar por dificuldade, uma geração que não entende os momentos difíceis da vida, uma geração que é mimada, né? Entre todas as palavras, não é nem entre aspas, em todas as palavras, é uma geração mimada. Por quê? Porque a gente, como pai, ou nossa geração patriarca,
cometeu talvez esse erro social, que eu concordo particularmente. Então, a gente tirou aquilo que fazia o caráter da pessoa, a gente tirou a necessidade dele ou a tribulação dele como um caráter essencial da vida. Então, a gente quis dar tudo, a gente ofereceu todas as coisas, a gente ofertou tudo para a vida dos nossos filhos e, de alguma maneira, a gente tirou aquilo que ia fazer dele alguém mais forte, alguém que ia enfrentar a dificuldade, alguém que ia fazer e entender que a vida não é só tudo de bom, a vida também tem os seus momentos de crise, os seus momentos ruins. Então, eu acredito que, particularmente, Deus está querendo restabelecer isso, Deus está querendo restaurar isso. Se a gente for levar para o lado espiritual, se a gente tirar isso do lado social e levar para o lado espiritual, nós vamos ver que dentro da nossa igreja a gente tem esse caráter. Dentro das nossas comunidades, isso está repleto. Pessoas que só querem o favor de Deus, só querem a graça de Deus, que Deus os abençoe em todos os projetos da vida, que Deus possa fazer, que Deus possa fazer todas as coisas na vida dele. E, de alguma maneira, ele não entende o momento de dificuldade. Deus tem que ser fiel, entre aspas, em todas as áreas, e o cara nunca vai poder passar por uma dificuldade ou nunca vai passar por um momento de tribulação. Então, a gente perdeu essa característica que nos faz fortes, que nos faz perseverar. Então, hoje eu, só para concluir essa parte da paternidade, eu acredito particularmente que nós devemos voltar o nosso coração para isso, para que essa maldição ou para que esse ferir da terra que hoje está acontecendo seja sarado e nós entendamos o que Deus quer fazer. Então, eu vou me posicionar como um filho e talvez me posicionar como um pai, onde pessoas vão ser relacionáveis nesse processo esses que vão gerar maturidade espiritual. Então, um bom filho, ele é um bom filho quando teve um relacionamento paterno, bem estabelecido. Salve exceções, mas isso de fato é uma coisa social que a gente precisa observar. E a gente precisa, de alguma maneira, restaurar isso. Então, falando-se espiritualmente, saindo do lado social, entrando-se espiritualmente, a gente precisa entender que Deus deseja também restabelecer a paternidade no seu reino. Deus deseja vir e fazer e continuar aquilo que ele iniciou com Jesus. Deus é o Pai, Jesus é o seu Filho amado. E esse relacionamento paternal é o grande exemplo da vontade de Deus na nossa vida. Quando Deus abre os céus e diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. E quando Jesus, ao mesmo tempo, volta assim em oração para Deus, ele fala, agora nós podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. Então, é um relacionamento paternal. Você vê homens como Paulo, chama Timóteo de filho, na fé, um filho que foi gerado, que foi produzido, que foi ensinado a ver ou vivenciar os momentos difíceis na caminhada. Dei talvez uma escorregada nesse assunto sobre paternidade para voltar ao assunto de que é Deus, ou que é a vontade de Deus que isso aconteça nesse tempo. Satanás não tem essa autoridade. Logo, se Deus está fazendo isso, ou se Deus está operando nisso, eu coloquei no texto, então nós não estamos vivendo uma batalha espiritual. Então você não vai orar, o nosso posicionamento como igreja não vai ser uma oração para que o inimigo pare ou cesse a praga, para que o inimigo não interfira mais nisso que está acontecendo no mundo. Então não é uma batalha espiritual no sentido que a gente está acostumado de lidar com o inimigo. Então, o nosso primeiro posicionamento como igreja nós não devemos orar contra ou para que o inimigo pare de operar isso, porque ele não está operando. É o próprio Deus que está operando, é a própria vontade de Deus que está sendo manifesta. Isso que está acontecendo é a vontade de Deus que está operando. Então, quem vai se habilitar a lutar contra Deus? Eu não vou. Ninguém deve se habilitar a lutar contra Deus. Então, qual é a nossa posição a nível de oração, nesse tempo? Aí é o texto que a gente comentou lá de Crônicas, quando diz que
que se Deus cerrar os céus, se Deus enviar a peste, e se Deus enviar os gafanhotos, o povo deve se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, nós devemos viver um tempo agora, ou nós temos que entender esse tempo agora como um tempo de arrependimento. Então, nós devemos nos arrepender diante do Senhor, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, há um tempo, ou é o tempo, de orarmos ao Senhor como nós nunca oramos antes, em arrependimento. Nós viemos aí numa estação de crescimento de igrejas, de crescimento de pessoas, mas agora é um tempo de arrependimento do seu povo. Então, nós devemos clamar ao Senhor em arrependimento, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele nos livre, para que Ele perdoe o nosso pecado, para que Ele perdoe a nossa vida, para que Ele perdoe os nossos métodos religiosos, para que Ele perdoe a nossa maneira de entender a coisa de forma errada, como nós falamos aqui no domingo, para que Ele perdoe o nosso pensamento de Jó limitado e nos ensine o pensamento de Jó agora com a mente aberta. Eu não te conhecia antes, mas agora eu te conheço. Então, há um tempo de arrependimento. Se a gente acha que esse é um tempo de clamarmos contra o inimigo, até ele está fugindo, meu irmão. Até ele está saindo fora, porque quando Deus opera, não tem para ninguém. Quando Deus opera, é o agir de Deus e acabou, é a vontade dele sendo estabelecida. Então, nós também temos que entender esse tempo e nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Não tem outra saída. A saída que queremos agora eu tenho que me humilhar diante daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados diante daquilo que está acontecendo nesses dias. Então, como igreja do Senhor, nós vamos viver o tempo de arrependimento. Nós vamos ver o tempo de nos arrependermos diante de Deus. É um tempo de nós... Qual o espírito que Deus espera de nós nesse tempo? Um espírito quebrantado e um coração contrito. Essa é a realidade que o Senhor está esperando do seu povo hoje. Um povo que está com o coração quebrantado, está arrependido, não está mais preocupado com as suas causas, não está mais preocupado com aquilo que Deus pode fazer por ele. Nós estamos preocupados com aquilo que vai ser o grande e terrível dia do Senhor, meu irmão. Então, a única coisa que fazemos nesse tempo onde o agir de Deus está acontecendo e não batalhas espirituais, nós nos arrependemos, nós nos humilhamos. Nós apresentamos o nosso coração diante de Deus em arrependimento e declaramos: Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa vida, perdoa a nossa maneira religiosa. E se você for ver, há um superficialismo tão grande na nossa vida espiritual. Eu estava lendo alguns textos, a gente chega, sabe, a gente não dá atenção àquilo que Deus está fazendo nos tempos de paz, e agora nos tempos de crise a gente quer se impor diante de coisas. Há um tempo da gente quebrantar o nosso coração e falar: Senhor, nos livra dessa peste, nos livra desse tempo, porque eu quero sair desse lugar de uma maneira diferente. Então eu quero, quando tudo normalizar, um exemplo bobo e prático ao mesmo tempo, eu quero, quando tudo isso normalizar, ser o mais comprometido. Eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ser o primeiro a organizar as coisas, eu quero ser o primeiro a dobrar o meu joelho em oração, eu quero ser o primeiro a me entregar diante dos teus propósitos, eu quero ser o primeiro a priorizar, entender a tua vontade, entender os teus caminhos. Então a gente precisa acordar para esse tempo. A gente não pode entender isso tudo, né? Como eu disse no início, é um pensamento profético daquilo que a gente tem ouvido, tem recebido de homens e mulheres, intercessores, e isso faz com que a gente mude o nosso posicionamento. Então, o que a gente está te incentivando aqui? A não entender que o diabo está fazendo isso, mas que Deus está soberano sobre tudo isso e está pedindo para a sua igreja se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, orar, clamar a Ele. Ontem o pastor André falou de buscar a Deus de todo o coração. Mas a gente precisa começar a entender essas coisas para que haja uma liberação daquilo que a gente precisa fazer, ou daquilo que Deus precisa fazer.
que é, na minha opinião, agora particular, esse alinhamento da paternidade. Deus quer restaurar a paternidade e assim abençoar ou permanecer ou consolidar a sua obra através dos seus filhos, através de filhos e filhas. Então a gente precisa crer nesse tempo de arrependimento, de começar a nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, de começarmos a falar, Senhor, perdoa a nossa vida, perdoa o nosso ser, a nossa maneira religiosa, a nossa falta de entendimento e nos dê uma direção, nos dê um pai, nos dê uma família espiritual para que a gente cresça e amadureça em Cristo Jesus. Então, a primeira parte aqui dessa reunião, talvez vou terminar depois com a consequência disso, mas a primeira parte que eu queria contextualizar vocês aqui, agora ouvir de alguns aí, é isso. Você não está lutando contra o diabo, meu irmão. É Deus que está operando todas as coisas, então nós não estamos em batalha espiritual, nós estamos diante da ação divina de Deus, de talvez ferir a terra. Então nós devemos nos comportar de maneira diferente. Quando você está numa batalha espiritual, você luta com as suas armas espirituais. Quando você está numa batalha ou numa ação divina, você se humilha, se arrepende e pede perdão dos seus pecados para que Deus venha e sare a nossa terra, sare a nossa nação. Então, eu queria compartilhar com vocês esse primeiro pensamento e depois compartilhar mais um pouquinho com vocês. Mas quero abrir aqui, se alguém quer falar alguma coisa sobre esse entendimento agora no início, diga aí no chat que eu abro aqui o microfone. Ou tira o microfone do mudo, né? E comenta alguma coisa. Ih, tá todo mundo quietinho. Então vou seguir, hein? Ninguém, gente? Posso seguir? Eu me sinto envergonhada de falar toda vez, porque parece que eu sou atrevida e quero falar toda hora, mas é porque ninguém fala, que fica nessa aflição. Então fala, Maria de Fátima. Aí eu fico em cócega, eu falo, gente, alguém fala, pelo amor de Deus, que é pra não furar a fila, mas ninguém fala. Gente, que é um assunto delicioso, eu tô amando, assim, incrível. É muito verdade isso, é muito maravilhoso. Eu tô como se eu estivesse num banquete sem saber o que comer. Amém. Muito bom, e é isso mesmo, é incrível. E tenho a certeza de que quem está com o seu coração voltado para Deus está entendendo esse tempo, está compreendendo e não tem se permitido entrar nessa bolha que está sendo movimentado pelo mundo, entendeu? Sim. É incrível, é maravilhoso. O assunto tá quente, como diz a história. Verdade. Vendo, Fátima? É só eu e você mesmo. Então eu vou seguir, que esse povo tá devagar hoje. O Simar tá lá, ó, bonitão, de boné, não fala nada. Então vamos lá para a gente continuar te abençoando. Depois eu abro de novo para vocês. Qual é, então, onde a gente quer chegar que isso produz? Como eu falei aqui, né? Acho que um pouco do erro do pai é tentar tirar todo o sofrimento do filho e suprir ele em todas as necessidades. Isso vai fazer com que ele talvez entenda que a vida dele sempre vai ser suprida e ele nunca vai ter uma necessidade na vida. Então, há uma necessidade de deixar o filho passar por uma necessidade, uma privação, talvez um castigo ou coisas do tipo, para que ele entenda que a vida não é só recebíveis, né? Ou só tudo dando certo. Há a necessidade de uma aprovação. Então, quando a gente aplica isso para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, a gente vai ver na história homens e mulheres que passaram por diversas provações, que passaram por diversos momentos difíceis. Se a gente for falar além da Bíblia, se a gente for pegar a história dos pais da igreja, os caras morreram, deram a vida, passaram por dificuldades, tribulações, e tudo isso gerou grande expectativa. Mas eu separei alguns textos aqui, queria que você abrisse comigo aí. O primeiro texto está em Romanos 12, versículo 12. Olha que interessante esse texto de Paulo aos Romanos. Vamos falar sobre alguns textos aqui.
nesse tempo. Quando você vai assistindo, eu vou dando um alô para a galera. Todo mundo aí, que benção. Olha que interessante esse texto de Romanos 12. Vou pegar minha Bíblia também, que eu gosto de ver na Bíblia. Olha só o que o texto diz. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Irmão, olha que interessante esse texto. Paulo fala primeiro sobre uma esperança. Então ele está falando, ó, você tem que se alegrar na esperança. Você tem que se regozijar na esperança. Você tem que ser paciente no meio da tribulação e perseverantes em oração. Então, meu irmão, olha o que a crise, de alguma maneira, ou o que a dificuldade ou a tribulação, de alguma maneira, gera em nós. Gera em nós filhos que entendem que, no meio da tribulação, nós temos uma esperança, e a esperança é Cristo, é o seu retorno glorioso, é a sua vinda gloriosa para consumar todas as coisas, ou a nossa morte nele para uma ressurreição na vida eterna, né? Então, qual é a nossa esperança diante dessa crise? Tem uma crise prevista aí econômica, social, espiritual. Qual é a nossa esperança? Cristo Jesus, meu irmão. Então, você tem que se regozijar nessa esperança. Você tem que se alegrar diante disso. Diante pode estar dando tudo errado na sua vida, mas você tem que ter uma esperança. Qual a esperança da sua vida? Cristo em mim é a esperança da glória. Eu tenho uma esperança no meu coração. Eu tenho Cristo no meu coração. E isso deve gerar uma alegria. Deve gerar uma atitude de se alegrar em Deus, de se regozijar nessa esperança. Para quê? Para que no período da tribulação haja em nós uma paciência. Então, para a gente que já está aí, talvez uma semana, ou sei lá, fazendo 2 semanas aí de uma possível quarentena, tem que ter paciência, meu irmão. Tem que ter paciência até que Deus consuma a sua obra ou até que a gente chegue ao entendimento perfeito daquilo que Deus está fazendo. Então, tem que haver uma paciência diante da tribulação, tem que ter uma paciência diante da tua dificuldade. A gente não pode ser filho que, diante da primeira dificuldade, diante da primeira tribulação, a gente está desesperado. A gente está querendo se matar, a gente está querendo jogar tudo para o alto, sair fora, sair correndo. Então, no meio da tribulação, tem que haver uma paciência. Tem que haver uma expectativa de que a coisa vai melhorar. Tem que haver uma esperança de que tudo vai dar certo. Então, se não houver em nós uma paciência no momento da tribulação, de alguma maneira a gente vai ser afetado no meio dela. De alguma maneira ela vai causar em nós coisas que não era para ela causar. O Adriano ele fala algo muito interessante que eu gosto, que ele fala assim, Renan, você pode estar no meio da tempestade. O teu barco pode estar no meio do maior mar agitado. Você pode estar na maior tempestade do mundo. Mas se a tempestade não estiver dentro de você, você vai estar seguro em Deus. Então ele diz, que eu acho interessante, a tempestade, você pode estar no meio da tempestade, mas a tempestade não está em você. É o momento de você se acalmar, se tranquilizar, continuar crendo de que Deus está fazendo todas as coisas. Então, não deixa a tempestade entrar em você. Não deixa essa onda viral de notícias ruins, de profecias esquisitas, de previsões esquisitas, te impactar, meu irmão. Continue crendo na sua esperança e paciente de que essa tribulação vai passar, ou de que esse tempo de alinhamento vai cessar. E qual é a nossa atitude, como eu disse? Qual é a nossa atitude, como eu falei, e Paulo está falando aqui? Nós temos que ser agora perseverantes em oração. Então, na nossa oração agora deve haver uma perseverança daquilo que Deus quer ou tem como vontade. Temos que perseverar em arrependimento e súplicas diante do Senhor para que Ele manifeste e termine a sua obra. Olha que outro texto maravilhoso que eu separei aqui, está em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, meu irmão. 1 Pedro, minha irmã também. 1 Pedro, capítulo 5,
versículo 9 e 10. Olha que interessante esse texto. Enquanto você vai abrindo, eu vou lendo. Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro está falando sobre uma tribulação ou sobre uma perseguição que ocorre no mundo. Ele está falando, olha, vocês permanecem firmes sabendo que isso está acontecendo em todo mundo. Todos os outros irmãos também estão sofrendo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ou seja, depois de sofrermos um pouco com tudo isso, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá, meu irmão, a sua vida. Olha que interessante. Olha que incrível esse texto. Deus, em um momento de dificuldade em meio ao seu povo no mundo, está falando, né, que tenha paciência e seja firme na sua fé, sabendo que isso está ocorrendo no mundo inteiro. Depois que você passar por isso, Deus vai, de alguma forma, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, vai confirmar a sua vida, vai fortalecer você e fortificará. Irmão, isso é incrível. Isso é incrível. Então, ou seja, nesse momento de oração, de súplica, de clamor, de tribulação, de que Deus está enviando alguma ação, está ferindo a terra, e isso está sofrendo ou está impactando todo mundo, se nós permanecermos firmes na fé, entendendo o que Deus está fazendo, orando naquilo que Deus está fazendo, nos submetendo a essa vontade de Deus, de maneira humilhada, com um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração contrito, o Senhor vai nos aperfeiçoar, meu irmão. O Senhor vai fortalecer, Ele vai confirmar a nossa vida e fortalecer a nossa caminhada. Então, a gente precisa começar a entender no que isso gera. Olha o que isso gera. É o que eu estou falando para vocês. Um filho que vive isso, que entende esse momento, olha como ele é fortalecido. Olha como ele é consolidado. E aí foi a palavra que eu trouxe ao meu coração. Então, Deus está, de alguma forma, preparando e consolidando o seu povo. Consolidando numa estrutura sólida o entendimento daquilo que Ele está fazendo, o entendimento que é a vontade dEle. Então, nós precisamos, nesse tempo, não sei se eu estou falando rápido demais, se eu estiver falando rápido demais, você coloca aí que eu estou falando rápido demais, que eu falo mais devagar. Mas, de alguma forma, Deus está querendo consolidar o seu povo. Deus está querendo tornar pessoas consolidadas. Deus está querendo, de alguma maneira, isso eu falo pelo meu espírito que clama, Deus está querendo, de alguma maneira, tirar pessoas da superficialidade na fé. Deus, de alguma maneira, está querendo tirar pessoas da imaturidade espiritual. Deus, de alguma maneira, está querendo consolidar os seus filhos na sua palavra, nos momentos de tribulação, nos momentos mais difíceis, onde você vai se tornar alguém que foi confirmado, que foi aperfeiçoado e que, de alguma maneira, foi fortificado. Isso vai te fazer mais forte. Então, essa é a ideia. A ideia que eu vejo como tudo isso que Deus está gerando, que foi o que a gente falou na primeira parte, que só eu e a Fátima comentou. Obrigado, Fátima. Mas, de alguma forma, agora, Deus está querendo te fortalecer. Deus está querendo te confirmar. Isso traz uma consolidação, uma solidez. Aquilo que nós estamos agora sendo plantados na rocha que é Cristo Jesus. Para isso, a gente tem que entender esse momento. Olha, só mais um texto para eu encerrar essa segunda fase. Olha o que eu encontrei em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo fala a Timóteo, o filho dele na fé. Então, Paulo está encorajando Timóteo. E o capítulo 3 de Timóteo, olha que interessante. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. O capítulo 3 de Timóteo, Paulo vai falar sobre o povo que é terrível na terra. Jessinha, vou tomar um banho, mas você fica para assistir. Eu vou tomar um banho. Olha que interessante. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, isso mesmo. Olha o que Paulo está falando para Timóteo, meu irmão. Vê se isso não se encaixa nos nossos tempos e ainda vai se encaixar mais daqui para frente. O versículo 1
Diz o seguinte, Wilson, presta atenção, meu irmão. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vai vir tempos difíceis. Paulo falando para Timóteo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha isso, querido. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Meu irmão, a lista não para. Eu acho que Paulo já profeticamente estava escrevendo tudo. A lista não para. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Aí olha a conclusão de Paulo para Timóteo, depois de dar essa lista pesada de gente ruim que vai ter, e dos tempos difíceis que estão por vir. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. Olha que interessante. Ele vai dizer para Timóteo no versículo 14. Tu, porém, aí está falando de Timóteo como filho. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, meu irmão, olha só, preste atenção nisso aqui. Paulo está falando, olha, você permanece naquilo que você aprendeu. Por quê? Porque você sabe de quem você aprendeu. Paternidade, meu irmão, vamos lá. Alguém entende isso aqui comigo? Olha que interessante, você, cara, você não aprendeu isso de qualquer um. Houve um relacionamento, houve um alinhamento daquilo que estava no meu coração. Eu imagino Paulo parafraseando isso, naquilo que estava no meu coração sendo disponibilizado para o teu coração. Então você permanece nisso porque você sabe quem você aprendeu. É como você imaginar os discípulos voltando no caminho de Emaús, voltando, indo embora, aí Jesus aparece para ele e fala, volta para lá. Volta para lá. E quando os caras veem que é Jesus, eles voltam na hora. Por quê? Porque eles sabiam daquilo que Jesus tinha falado e agora, por acreditar naquilo que Jesus estava fazendo, voltaram. Então, olha que interessante. Jesus várias vezes vai dizer para os seus discípulos, olha, quando isso acontecer, vocês vão crer, vocês vão saber que o que eu estou falando é a verdade. Vocês vão entender que aquilo que eu estou falando era aquilo, era exatamente isso que está acontecendo. É Paulo falando para Timóteo, Timóteo, nesse tempo de dificuldade, onde vai se levantar todos esses tipos de pessoas, ou tempos difíceis, permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, gente, eu particularmente amo esse assunto, particularmente desejo vivê-lo por toda a minha vida, que é paternidade e relacionamento. Então, você precisa saber de quem que você está recebendo, para onde você está indo, ou para quem, ou quem está te levando. E, de alguma maneira, isso vai gerar uma consolidação na sua vida. Veja, eu falo para todas as pessoas que estão conosco, eu amo vídeos no YouTube, eu amo receber palavras de pessoas que eu, particularmente, acompanho mais de perto, mas você precisa ter uma família espiritual, meu irmão. Você precisa ter um corpo espiritual que você sabe que você está sendo alimentado, que você sabe que você tem alimento fresco, que você sabe que você pode confiar a sua vida, você sabe que você pode entregar o seu coração, você sabe que você pode confessar os seus pecados para que isso seja curado dentro da sua vida, que não vai haver uma acusação sobre você, muito pelo contrário, vai haver um amor para que isso seja curado. Você pode apresentar as suas enfermidades para que os obreiros venham e orem por você e você seja sarado. Sem uma família espiritual, sem um corpo espiritual representado pela paternidade, a nossa vida não vai ser consolidada. Ou, para não afirmar isso com todas as palavras, a gente pode ter muitas dificuldades no meio disso. Muitas dificuldades no meio de uma falta de paternidade espiritual na nossa vida, de uma família espiritual, onde a gente permanece, a gente cresce e a gente não entende, e a gente entende os momentos da dificuldade, da tribulação,
E isso gera em nós uma resposta, uma expectativa. O Simar me mandou um áudio esses dias maravilhoso, né? Eu compartilhei algumas coisas do áudio com vocês, e tem uma parte que o rapaz diz assim, que as taças, né, ou as orações em taças é citada no Apocalipse, ela está entre a abertura dos 7 selos. Isso é maravilhoso, ver como a oração do povo de Deus está entre os acontecimentos que vão acontecer de forma profética sobre a terra. Isso é muito importante. A gente tem que entender isso. Há uma necessidade de nos posicionarmos em oração nesse momento, tá? Então, o momento de oração vamos nos arrepender, vamos encontrar a nossa família espiritual, vamos abrir o coração para a nossa família espiritual, vamos sarar as nossas diferenças, vamos sarar aquilo que nos separa, dizendo que estamos unidos, mas estamos separados, vamos curar a nossa realidade como igreja, vamos curar aquilo que nos afasta e fazer com que a gente aprenda e cresça em família espiritual sarada e curada, meu irmão. Vamos tirar todas as diferenças no sentido daquilo que nos afasta e sermos curados por Deus naquilo que vai nos levar para um crescimento e um amadurecimento espiritual. Então, nós precisamos, eu particularmente acredito, tá? Eu particularmente acredito, nós precisamos restaurar a confiança sobre a igreja. Nós precisamos restaurar a confiança sobre pastores, homens de Deus de verdade, que você pode confiar o seu coração. Nós precisamos restaurar a confiança sobre líderes que vivem uma vida verdadeira diante de Deus, porque isso é bíblico, meu irmão, é bíblico. Se você confiar a sua vida a algum homem de Deus, isso vai gerar crescimento para você. Isso vai gerar crescimento para você. Você confiar a sua vida para uma mulher ou um homem de Deus, isso é algo que gera vida em nós. Então, a gente precisa restaurar isso. A gente precisa restaurar isso. Hoje, infelizmente, não é uma culpa sua, não é uma culpa minha, infelizmente, pelos processos que a igreja criou, ou pelos processos que nós, como igrejas, criamos, nós, como homens falhos, criamos, a credibilidade foi embora. A credibilidade acabou. Então, confiar em um pastor hoje é muito mais difícil do que você confiar no jogo da Mega Sena. Então, você prefere jogar na Mega Sena do que confiar a sua vida a um homem que supostamente se diz de Deus. Então, é um tempo de Deus restaurar isso. É um tempo de Deus dizer novamente, eu estou levantando homens aí, eu estou levantando pais espirituais, eu estou levantando homens que vão sarar, sim, as nações, que vão curar os meus filhos, que vão tirar os necessitados das ruas e vão dar a ele uma oportunidade de conhecer o evangelho transformador, não o evangelho que só dá comida, mas o evangelho que diz, levanta e anda, meu irmão, levanta e anda. É isso que a gente está precisando. Então, eu olho para esse movimento como um movimento de Deus restaurar esse tipo de pessoa, ou restaurar esse tipo de família, de comunidade espiritual, onde pessoas serão saradas, curadas, onde homens de Deus serão usados por Deus para que Deus possa favorecer a sua graça diante do seu povo. Então, essa não é uma tribulação final, eu particularmente acredito nisso, não é uma tribulação final, mas é um despertamento de Deus para que haja um restabelecimento de paternidade, onde você vai olhar para um homem de Deus e falar, eu vou confiar minha vida a esse cara, porque ele tem um único objetivo, me levar para conhecer a Deus nas alturas, e isso vai gerar vida dentro de mim, isso vai gerar vida dentro de mim. Então, eu particularmente acredito isso. Deus quer, de fato, sarar o seu povo, e ele vai fazer isso através disso que ele está fazendo na terra hoje. Então, meu irmão, vamos orar, vamos nos arrepender, vamos pedir para Deus sarar a nossa vida, sarar a nossa religiosidade, vamos olhar e identificar famílias espirituais, vamos olhar e falar, Senhor, me dá uma família espiritual que eu possa me confiar o meu coração, que eu possa entregar a minha vida de fato, e isso vai gerar saúde para você, vai gerar vida, não importa a circunstância, não importa a realidade. Nós temos uma família espiritual, nós somos um corpo espiritual ligado a Cristo, e isso gera bênção e vida para nós. Amém, queridos? Estou feliz, Amém. falei Glória demais. Amém. Falei muito rápido, mas quero deixar vocês comentarem aí. É só para vocês saberem como eu estou explodindo com tudo isso dentro de mim, meu irmão. Hoje eu estou feliz com tudo isso que Deus tem ministrado. Vou botar no celular para carregar
aí. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, Sim ou não? sim, Sim, Estão me ouvindo? sim. Vou aumentar o volume. Sim. Legal. Então é isso, gente. Deus abençoe O meu sim, eu tô sim. Fátima não, só eu e Fátima fala. Jesus. Fala aí, Fátima. Vai lá. A Fátima é tão... Eu amo a Fátima, porque assim, ela não consegue, ela já vai no chat ali, né, Fátima? Fala aí, Fátima. Fátima, eu cadê você? Não me deixa na mão agora. Eu aproveitei para escrever, uai. Se eu não posso usar a boca, eu uso outras ferramentas. Deixa eu liberar o som aqui, o meu tá baixo do celular. Mas muita bênção, palavra abençoadora, palavra verdadeira, uma palavra que realmente a gente não ouve ser pregada, particularmente falando, e eu acho que a gente precisa disso. A igreja em si, ela precisa ter homens e mulheres corajosos para falar aquilo que é preciso no tempo oportuno. E esse é um tempo de semear as boas novas, e essa é uma boa nova. Por mais que seja doloroso o processo, ela é uma palavra de boa nova. E eu creio que quem estiver aí com o seu coração decidido, com vontade de caminhar, de ouvir, eu acredito que vai ser muito abençoado. Eu, particularmente, fui muito abençoada com essa palavra. Creio que é realmente esse tempo de a gente aprender, de crescer, de romper, de ir, de se permitir, de aprender com Deus. Essa questão da oração que você falou, sabe? Da questão do arrependimento. Só para compartilhar um texto que eu li com você, que eu li hoje, não para acrescentar a sua mensagem, que foi maravilhosa, incrível, mas sobre arrependimento, que está lá no livro de Salmos, é o Salmos de número 51, que fala sobre a oração de Davi, após ele ter pecado, né, e reconhece isso, tal, aí ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu quero só compartilhar esse pedaço. Esse reconhecimento da igreja, sabe? Chegar ao nível de reconhecer que é um tempo de arrependimento. Se arrepender de tudo aquilo que foi feito de forma incoerente, inconsequente, irresponsável. Seja lá por quais motivos nos levaram a cometer todos esses erros e todas essas transgressões, e que, de alguma maneira, acabou nos afastando ou tem nos afastado do nosso Pai, que é Deus. Então, que a gente se arrependa dos nossos pecados. É isso. Mas eu quero deixar para nossa meditação, além de tudo isso, esse livro, esse Salmos de número 51, que é muito interessante. É uma confissão do pecado de Davi, uma súplica por perdão e uma súplica por renovo de espírito, que a gente seja renovado espiritualmente, porque a gente precisa disso. Sabe? Tem muita gente hoje que envelheceu espiritualmente, tá com a cabeça fechada, e isso não é legal, isso não é bom, e que haja um renovo sobre nós. Esse renovo espiritual venha sobre o nosso povo, sobre a igreja de Cristo, a gente seja renovado, inundado com o som do Espírito Santo, para que a gente possa reconhecer, porque se Deus não vier sobre nós, se o Espírito Santo de Deus não vier sobre nós, a gente não vai reconhecer. Então, é isso. Verdade. E aí, meu povo? Todo mundo animado? Deixa eu ver aqui, ó, o Felipe Vieira. Deus abençoe, meu irmão, está aí com a gente hoje. Tem algumas pessoas aí que é a primeira vez. Sejam todos bem-vindos.
Nosso bate-papo aqui. Deus abençoe, minha irmã. Estou reconhecendo você. Todo Todo mundo mundo aí. Deus abençoe a todos. Quem mais quer falar? Ninguém? Alguém dá os avisos finais? Fui eu, Foi mal. Não tem aviso, né, gente? Igreja Igreja online online é chata, não tem aviso. Nossa. Tem aviso, Não tem nada. Todo mundo feliz? Amém. Nem Amém. separei Uma canção Amém. aqui. Separei nada. Simar, fala uma canção aí para eu botar aqui. Você tocou aí hoje no culto. Gente, Olha só, na próxima reunião, Simar vai tocar violão pra gente, né, Simar? Ô, Glória. Amém, amém. Tamo aí. Fala Amém. aí, Simar. Eu sou teu servo. Simar, cadê você? Tô te vendo, tô te ouvindo. Tô aqui, ó. Tá São ouvindo, não? loucos! Pega o violão aí, Simar. Tá aí do teu ladinho já. Olha lá. Isso, garoto. Ai, meu Deus. Vai, Simar. Fecha uma canção pra gente. O que você quer? Vocês estão escutando Simar, gente? Estamos. Ah, tá. Só eu que não. Bem, tá baixinho, mas dá pra escutar. Tá bom. Agora eu tô. Melhorou agora, Léo? Melhorou. Melhorou. Olha a Elaine aí, ó. Elaine Elaine vai fazer segunda voz. Tá falando baixinho que o Samuel deve estar dormindo. Você vai fazer segunda voz. Tá dando pra ouvir? Sim. Amém. Tô tentando lembrar. Ah, lembrei. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Declare. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar.
Não posso cantar muito alto, porque meu filho está dormindo, gente. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Essa canção é maravilhosa. Tempo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Essa canção é maravilhosa. Aleluia. Queridos, feche seus olhos aí onde você está. Queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Queremos orar como essa canção diz. Teu perdão ele é completo, Senhor. Teu perdão é completo. Ele sara a nossa alma, ele sara a nossa vida. Teu perdão é completo, Deus. Ele sara a nossa vida, ele sara a nossa alma. Então, Jesus, nós oramos para que o Senhor libere, Jesus. Nós nos arrependemos nesse dia, Senhor. Nós pedimos perdão por todas as nossas falhas, Deus, nossos erros, ainda que inconscientes. Nós pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Sara a nossa vida. Sara a nossa igreja, sara a nossa comunidade, sara a nossa família espiritual. Ai, como pastor e líder, eu me arrependo nesse dia, Senhor. Eu me humilho diante da poderosa mão. Entrego meu coração a Ti, Senhor. O espírito quebrantado. Pai, nos ajuda a restaurar as lágrimas por Ti, nos ajuda a restaurar, Senhor, temor pelo Senhor, arrependimento, Senhor, verdadeiro. Deus nos ajuda, Senhor. Sara-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. E leva-nos a um nível de entendimento maior, Senhor, daquilo que Tu és e a Tua vontade, Senhor. Nós clamamos como filhos, Pai. Como filhos, Paizinho querido, nos sara, Senhor. Nos sara. Nós nos arrependemos, Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós clamamos e nós já chegamos a Ti com orações e súplicas, Senhor. Orações e súplicas, Senhor Jesus. Cada irmão meu, cada irmã minha aqui presente, nós entregamos o nosso coração para Ti, Jesus. Nós liberamos o nosso coração para Ti, pedindo, Senhor, perdoa, Senhor Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor. E nós queremos levantar como filhos fortes, maduros e perseverados, que entenderam isso, foram fortificados pelo Senhor, foram amadurecidos pelo Senhor, entenderam a tribulação com paciência e agora estão vivendo um nível mais alto, Senhor, nível fortalecido, Senhor. O Senhor confirmará com a vontade, com o Teu selo, Senhor Jesus. Nós nos arrependemos como filhos e filhas, nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos, Pai. Libera o favor sobre o Teu povo, Senhor Jesus. Libera o favor sobre nós. Libera o Teu favor, Senhor Jesus. O Teu perdão, libera-nos o Teu perdão, porque o Teu perdão é completo, Senhor. Que Ele sara a nossa vida, Ele sara a nossa alma. Ai, que se levante um povo arrependido por Ti, arrependido, Senhor, clamando a Ti. E que esse arrependimento gere em nós, Senhor. Gere em nós, Senhor, a cura tão profunda, Senhor. Que tudo aquilo que é desconfiança, tudo aquilo que quebra esse relacionamento livre, entregue e completo, seja quebrado no nome de Jesus, Senhor. Nós oramos por restauração de confiança, Senhor. Nós oramos por restauração, Senhor, de fé, de entrega total, Senhor. Nós oramos para isso, Deus, para que o Teu povo entenda que o Senhor está levantando pais espirituais, homens segundo o Teu coração, para levar o Teu rebanho, o Teu povo para lugares altos, Jesus. Para lugares altos, Deus. Nós entendemos tudo isso como a boa vontade, nos arrependemos desse dia, nos arrependemos desse dia. Nós abençoamos cada irmão presente, cada família aqui representada. E oramos para que o Teu amor se multiplique entre nós, a Tua graça salvadora e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos felizes de ter vocês aqui. Amém? Amém. O Teu perdão é completo.
Amém. Top. Ninguém? Vamos falar o que depois de ter sido abençoado com a palavra. Larinha da. Dispensa comentários. A gente agora só digerir isso tudo e viver tudo isso. E eu deixo aqui para os irmãos algo que eu falo com o pastor Renan, e é uma frase que o Simar também conhece, e é o seguinte, já que o pastor Renan falou em paternidade e nessa confiança, de confiar sua vida a alguém, eu sempre falo para ele que não importa saber para onde eu estou indo, o importante é saber quem está me levando. E eu confiei minha vida a esse homem. E hoje eu sigo firme, vendo que eu sei quem é ele, eu acredito nele, e não importa para onde eu estou indo. Eu sei que ele está me levando para um lugar melhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Amém. Beijo, tchau. Tchau, Larinha. Lara. Tchau, Lala. Tchau, Tatiana. Tchau, Gleiciane. Tchau, Gleiciane. Tchau, Gabriel. Tchau, Fala, tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Não, não é Se a tchau, Celi Gabriel. não tá aqui. Se a Celi tivesse aqui, ela já tinha Aquele falado. povo? Todos foram. Aquele povo? A Celi gosta de falar isso. Fazendo computador de papel. Sai. Vai, Minha amiga vai, conseguiu vai, entrar, vai, pastor. Amanda, Deus abençoe, irmã. Beijos, família. Beijo. Ana, fica na paz. Marcinha, beijo, tio Will. Tchau, Saudade. Márcia. Tchau, Wilson. Ó, pastor Renan. Hoje veio uma convidada lá de Minas, ó. Oi? Hoje tem uma convidada lá de Minas, minha cunhada, Júlia. Cadê? Júlia? Ué, saiu? Não, Vai tá até aí. agora. Que Deus abençoe, Júlia. Seja muito bem-vinda. Amém. Deus abençoe, Júlia. Amém, obrigada. Seja abençoada aí nesse dia. Amém. Léo, Suelen, beijo. Beijo na Pastor, Lulu. minha amiga conseguiu Oi. entrar também. A Luciana. Cadê? Ó quem veio dar boa noite É o aqui. J7 Prime. Tudo bem, Luciana? Deus abençoe, irmã. Seja Deus bem-vinda abençoe, aqui. Luciana. Nosso encontro. Vamos nos falando aí durante o dia, né? Ele tá tentando ir todo Tchau, dia. irmã. Tá querendo todo dia, então tentando produzir material para todo dia. Suelen e Leonardo. Deus abençoe, tá bom? Seja bem-vinda. Gleiciane, se prepara que tem mais, hein, Gleiciane? Um beijo, Gleiciane. Acho que a Gleiciane já foi, gente. Olha, bateu. Um beijo, pastor Andréia. Tá parecendo minha mãe. Meu Deus, tchau. Tchau, Rafa. O meu primo também veio pra live, só não sei onde ele tá. Ele foi o... Deixa eu ver aqui, jovem. Foi o Felipe Ferreira? Não, foi o Átila Ferreira, eu só não sei onde ele tá. Quem convidou o Felipe Tinha o Ferreira? Átila no início, não tá mais não. Tinha o Átila sim no início. Ô, Felipe, É? dá um salve aí, Felipe. Acho que ele já saiu. Não, tá embaixo. Felipe Vieira. Vambora, meteu o Tá sim. E aí, Felipe, Deus abençoe, irmão. Obrigado, pastor. Uma boa noite. Na paz aí, querido. Tchau. Tchau. Tchau, Lu. Gente, tchau, Lu. Nada, Lu. Beijo. Beijo, lindo. Tchau. Vem aqui, filho. Vem pertinho. Fala pra ele. Tchau, Amanda. Aí, pastor, Oi. falou com a Luciana? Quem? Chegou a falar com a Luciana? Tá lá da China agora. Tá assistindo. Cadê ela? Luciana da China? É, tá lá da China assistindo. Deus abençoe aí, tá bom? Adoramos porque Pastora. deve ser o propósito também. Beijo, pastor. Seja abençoada aí
Tô sabendo que tem uma luta, acho que já tem uns 2 dias que você está querendo entrar, né? Deus abençoe hoje aí. Espero que essa palavra tenha tocado seu coração. Amém? Amém. Paz. Beijo, Tati. Beijo, Ana. Beijo. Beijo, pastor. Beijo, Tati. Jonas, dá um tchau aí pelo menos. Tchau, fui. Deixa eu escutar um pouco. O que tu quer escutar, Gabriel? Quer Dá um escutar tchau, nada? O Jonas está querendo entrar na boca mesmo da baleia. Ai, aquele povo. Tchau, gente. Quem é o discípulo amado, gente? Quem é? Também não sei quem é o discípulo amado. Deus abençoe aí, discípulo amado. Ser amado, meu irmão. Na paz. Obrigado, Simar. Tamo junto. Te amo, meu irmão. Também, meu irmão. Cara. Vou encerrar por aqui.